Vamos fazer uma conexão agora com Brasília, Fábio, para a gente conversar sobre isso? Rodrigo Orengo tá com a gente? Tá com a gente. Vamos lá. Orengo? Oi, Adriana, boa tarde a você, Fábio, uma boa tarde a todos. Aqui em Brasília também, viu, Adriana? Muita fila. A gente chegou a registrar aqui fila de 2 horas, mas agora a situação está melhor aqui nas principais zonas eleitorais da capital federal. Eu, por exemplo, dei sorte, viu? Só tinha 2 pessoas na minha frente, 2 pessoas tinham ali, votei em 5 minutos, então foi bem fácil. Agora, em algumas regiões, como em Taguatinga, região administrativa aqui de Brasília, próprio plano piloto, que é a área central da capital federal, realmente filas aí que passavam de 1h30. Agora, interessante, Adriana, você tocar nessa resposta aí do presidente Alexandre de Moraes, o TSE, porque a questão da possível abstenção ou não é uma questão que estava todo mundo de olho. Ele já faz uma avaliação preliminar de que a abstenção deve cair, ou seja, mais gente votando, mais filas, mais pessoas realmente irem exercer aí a cidadania, né? E está dizendo também que a eleição está acontecendo na normalidade, com algumas intercorrências, como sempre ocorre. Mas quem está lá no TSE agora, no Tribunal Superior Eleitoral, é o repórter João Pedro Mello, que vai trazer mais informações. Fala aí, João Pedro. Eleitoral, a gente teve a coletiva do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, dizendo que foram poucas intercorrências no Brasil. Isso, segundo ele, seja de confusões, crimes eleitorais, entre outras questões. A gente tem agora um novo boletim, inclusive, da Polícia Federal, destacando o seguinte, que até às 4 da tarde foram instaurados 13 inquéritos policiais. A partir de flagrante foram 10. Termos circunstanciados de ocorrência foram 55, flagrantes 47. Os conduzidos pela Polícia Federal foram 181 e foram apreendidos aí quase R$500 mil em dinheiro. Ainda sobre esse processo eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes fez questão de dizer que o resultado sai hoje, que esse processo de apuração vai começar às 5 horas da tarde em ponto, e aí a gente, apurando aqui nos bastidores, acabou descobrindo alguns detalhes. O principal deles é o seguinte: é que essa apuração, ela vai começar de fato às 5 horas, mas vai começar pelo resultado ou pelos votos que foram dados no exterior, exatamente para que o TSE tenha tempo aí de receber os dados dessas outras sessões do Brasil, porque a gente sabe, tem filas em diversas sessões do Brasil, isso pode atrasar um pouquinho o início da apuração, então exatamente por esse motivo vão ser iniciados os dados pela questão relacionada aí então do lado de fora do Brasil. Tá aí o João Pedro Mello, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Tá chegando a hora, hein? Seguidinha, já começa a apuração. O João Pedro vai acompanhar de perto todos os detalhes. E só uma informação importante, Adriana, o ministro Alexandre de Moraes, por falar nele, presidente do TSE, ele determinou que o presidente apagasse um post na internet que fazia uma relação ao ex-presidente Lula e ao criminoso Marcola. Até agora, o presidente não apagou, o ministro classificou a informação como inverídica, determinou uma multa de R$100 mil, mas continua lá a publicação nas redes do presidente. É isso. Orengo, a gente até gostaria de ser novato em eleição, mas não é o caso, né? Eu, você, Fábio, a gente já está bem rodado nessa história. Tá tudo certo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nesse momento, não querer se precipitar e dizer que a biometria é o problema, que só depois ele vai saber. Mas a gente precisa ser muito claro no que a gente está enxergando também. Todos os relatos que chegam aqui Brasil afora, os ouvintes dando detalhe de que tem que fazer 4 tentativas de biometria e só depois, se não der certo com as 4, é que então o mesário libera para votar. Um segundinho, mais um segundinho, atrasa 30 segundos e vai acumulando isso ao longo do dia. A gente está relatando aqui, trazendo as informações dos ouvintes de filas enormes em vários lugares do Brasil. Né? A gente sabe que na reta final isso ocasiona, sim, muitos atrasos. Me parece claro pelo relato dos ouvintes que o problema está na biometria. Me parece claro que nesse momento esses atrasos em vários estados brasileiros devem impactar, pelo menos essa divulgação aí no começo não será talvez tão ágil quanto o TSE imaginou ou gostaria que fosse. E um outro ponto que me pareceu um pouco precoce falar, na verdade, é justamente sobre a abstenção, Orengo, porque a gente sabe que numa eleição mais polarizada há um interesse maior do eleitor em participar. Só para trazer o dado aqui para o nosso ouvinte, 2018 a abstenção foi de 20,3%, numa média razoável, semelhante à das eleições anteriores. Mas a abstenção já foi muito mais baixa no Brasil. 2002, por exemplo, 17%.
1989, que não dá para comparar, que foi a primeira eleição depois da redemocratização, 12% de abstenção. Não dá para saber ainda exatamente, até porque fila muito grande na reta final pode significar exatamente o contrário, a desistência. Né? Claro. Esse é um ponto fundamental, né, que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que explicar detalhadamente. Agora, essa questão da abstenção ela é também muito importante, está todo mundo de olho nisso, até porque pode ter impacto, dependendo da faixa do eleitorado, com maior ou menor abstenção, isso pode ter impacto, obviamente, no resultado. Agora, um ponto que é fundamental, ainda mais para quem está nos ouvindo agora, está com alguma preocupação. Quem chegar na zona eleitoral até às 5 da tarde tem o direito garantido de votar, nem que fique um pouquinho mais, mas chegou até às 5, chegou no horário regulamentar, o ministro deixou isso muito claro, todos vão conseguir votar, mesmo que tenha ali uma atrasada, isso pode atrasar um pouco o processo de apuração, mas o direito de todos está garantido, então pode ir para a zona eleitoral, dá tempo ainda e daqui a pouco começa a apuração.